É muita luta, né? Muita determinação, Edu e amigos da Bandeirantes. Um drama, né? A Ponte montou um grupo muito limitado tecnicamente, muitos erros aconteceram na montagem do elenco, na administração, enfim, um festival de coisas erradas, mas esses atletas estão de parabéns. Estão de parabéns porque eles, mesmo com os vencimentos não em dia, com salários atrasados, com insegurança para todo lado, eles estão comprando essa briga aí. E a grande realidade é que a Ponte, nas 2 últimas rodadas, pegou 2 times de G4, né? Pegou o Goiás fora, foi lá, vencer por 2-0, é bem verdade, tomou um empate duro, amargo, mas veja a importância desse ponto lá em Goiás, né? Agora que a Ponte faz esses 3, o segundo time de G4, que é o CRB, aí você valoriza, aí você computa com outros olhos e com outro nível de análise aquele ponto conquistado, mesmo com sabor de derrota lá na Serrinha, no início da semana, no 2-2, quando a Ponte ganhava por 2-0. Então os jogadores saíram moídos de campo, arrebentados. O Moisés tinha cãibra até na sobrancelha, né? Tinha cãibra até na caspa. Mas conseguiu, no último lance do jogo, ainda dar uma pressãozinha no goleiro adversário, foi para cima dele, tentou disputar a bola, correndo o risco, inclusive, de ter aí um problema muscular, algo que poderia tirá-lo do campeonato, porque quando o desgaste está desse nível aí, e você dá um pique desse, a possibilidade de acontecer um estiramento ou coisa mais grave, uma distensão até é muito grande. Então, pela luta, pela determinação, pela coragem, pela forma de encarar a necessidade do jogo, pela forma de entender que era uma decisão, eu quero parabenizar os atletas da Macaca, porque eles se doaram muito. Agora, jogaram bem? Não. Não jogaram bem. O jogo, tecnicamente, foi abaixo da crítica, inclusive por parte do CRB. Né? A Ponte, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos da sua limitação, nós sabemos até da sua fragilidade do ponto de vista da formação do elenco. Agora, o CRB não, né? O CRB está aí numa condição de G4 há muito tempo e agora está no G6, mas a 1 ponto, vejam, perdendo o jogo, ele está a 1 ponto do Goiás. 1 pontinho, que é o 4º colocado. Então vejam a importância desse jogo para o adversário e vejam o valor dessa vitória. Vejam o quanto ela ganha de relevo dentro das circunstâncias em que aconteceu. E o CRB não jogou bem. O Diego Torres, que é o maestro da equipe, é um jogador argentino de muita qualidade, para mim um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, uma canhota surda, como eles falam lá, a surda, que é a canhota lá na Argentina, eles chamam a perna esquerda dos craques de surda, muito habilidosa, com muita qualidade técnica, com muita vontade, com muita categoria para pôr a bola onde quer, com muita objetividade para bater em gol, para fazer um lançamento. E hoje o Gilson encurtou todos os espaços do Diego Torres. Mas o Gilson foi alertado, provavelmente, pelo seu pessoal de análise de desempenho, pelos seus assessores da parte técnica, de que, apesar da qualidade do Diego Torres, ele não é um jogador de mobilidade. É um jogador de pouca movimentação. Ele é um jogador que tem essa qualidade com a bola nos pés, mas ele não tem a explosão. Ele não tem aquela velocidade de dar o tapa, buscar a frente. Ele é um jogador que gosta de jogar com a bola no pé e tem muita qualidade. E se você não deixa ele receber e amortecer e levantar a cabeça, ele vira um peso morto. E o Gilson teve essa inteligência tática de sempre ter, não com uma marcação individualizada, mas com a marcação por zona, sempre ter alguém colado no Diego Torres.
para que ele não articulasse o seu time, para que ele não tivesse espaço para jogar. E me parece que aí, apesar da sua fragilidade, da sua limitação, a Ponte começou a ganhar o jogo. Por quê? Porque ela matou o cérebro. E quando você mata o cérebro, você mata o corpo todo. Ao matar o cérebro, ela anulou toda a criação da equipe alagoana, que vem bem no campeonato, volto a dizer, apesar de perdendo, está rigorosamente na briga, há apenas um ponto do G4. Primeiro, mérito do treinador. Segundo, todos os treinadores da Série B, da Série A, da C e da D, do campeonato francês, do campeonato americano de handball, sabem que o Moisés joga do lado esquerdo. E eles montam uma espécie de marcação tripla, no mínimo dupla, uma nele e outra na sobra, pelo lado esquerdo de ataque da Ponte, consequentemente, o lado direito defensivo. E hoje o que fez o Gilson, na nossa modestíssima opinião, de um reles observador de futebol, que não tem a pretensão de querer entender antes aquilo que vai acontecer, mas quando a bola rola, a gente procura ver exatamente o movimento desse balão que era de couro e hoje é de material sintético. Ele trouxe o Moisés durante 90% do jogo pelo lado direito. E aí o Alan montou tudo do lado esquerdo. Tem que parar o Moisés. 13º jogo, hein? Sem fazer gol. Mas tem que parar o Moisés. Tem que anular o Moisés. Tem que ter um na sobra. Não pode dar espaço. Ele é perigoso. Ele é o artilheiro dos caras. E aí ele montou. Ele é do lado esquerdo. Ele é destro, mas ele corta por dentro para bater. Até o Steve Wonder sabe disso. Como treinador de futebol americano. O que o Gilson fez? Tirou o Moisés de lá. Trouxe para o lado direito. Ele estava recompondo a marcação ali junto com o Felipe Albuquerque. E aí, o Moisés ganhou o jogo para a Ponte? Não ganhou. Mas com essa alteração de lado, o CRB ficou marcando com 3 a ninguém. Nem o Rafael Santos foi. E a Ponte trouxe a bola para o outro lado, gastou tempo, ele tomou faltas por ali, ele acabou conseguindo também ser um jogador muito importante, voltando, fazendo aquele papel que faz o Richard, né? Que o Gilson tanto valoriza, que ele é um cara tático, que ele recompõe. Hoje o Moisés fez isso. O Moisés foi muito mais operário do que engenheiro. Ele foi muito mais pedreiro do que engenheiro, mas ele construiu a sua obra pelo lado direito. E o Alan Alves, sua muleta, até agora está tentando entender quem é que ele mandou marcar do lado esquerdo com 3 jogadores se lá não tinha ninguém. Então são nuances, são detalhes, mínimos detalhes de uma partida de futebol que às vezes fazem a diferença. E o CRB, com um time mais organizado, com um time tecnicamente melhor dotado do que a Ponte, ele se viu meio que imobilizado por um detalhe muito simples. A Ponte marcou sempre muito de perto. Ela não tinha qualidade, tanto é que chutou uma bola no gol. Uma bola no gol durante 90 minutos. Mas naquela área do box-to-box, de intermediária a intermediária, a Ponte nunca deixou, sequer por um lance, por nenhum, que um jogador do CRB dominasse e levantasse a cabeça. Sempre tinha alguém dedicado, entendendo e humildemente sentindo a sua inferioridade técnica, fungando no cangote. E aí, o grande goleiro, um goleiro de nível de seleção brasileira da Ponte, hoje ele foi muito mais um vocalista, hoje ele foi muito mais um cantor de ópera do que um arqueiro. Ele gritou, pega, marca lá, olha as costas, chega, sobe, e aí não conseguiu dar entrevista. Mas pegar a bola, fazer uma defesa,
daquelas que o titular de esportes da Bandeirantes gosta de dizer, Ivan Quaresma, nenhuma vez. Por quê? Porque a Ponte humildemente, e é assim que se escapa, é assim que se sobrevive, é assim que se ganha uma guerra contra um adversário mais poderoso, ela reconheceu a sua limitação e marcou, encurtou, segurou, mordeu, beliscou e ganhou o jogo. Por isso que ela ganhou. Com um chute em gol, para mim numa falha absurda, grotesca, do Diego Silva, que outro dia mesmo na Copa do Brasil, esse é o futebol, foi o protagonista dentro do Allianz Parque, quando o CRB eliminou o Palmeiras e ele pegou nos pênaltis 3 cobranças do timaço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pegou 3 pênaltis e hoje pegou um baita de um frango, mas uma penosa inacreditável. Foi tarde para a bola. Por quê? Porque o bisneto de Hebe Camargo com Mazzaropi, lá de Pinda, que é coladinho em Taubaté, arriscou, porque é um cara abençoado, é um menino que acredita, é um menino de personalidade, de muita humildade, inclusive para falar, até às vezes com alguns erros de português, hoje não tão comuns entre atletas, especialmente os mais jovens. Ele falou, vou chutar essa desgraça aqui. Ele é destro, e ele do bico, próximo do bico da grande área, pelo lado direito de ataque da Ponte, no gol dos portões maiores, chutou de esquerda. E o goleiro colaborou, aceitou, mas o chute foi surpreendente para nós, para o nosso narrador, para o torcedor que estava no estádio e principalmente para o goleiro do CRB. E aí a Ponte fez esse gol já no adiantado da hora do primeiro tempo, 41 minutos, e teve que aguentar desse árbitro aí 8 no segundo tempo, 8 de acréscimo, uma parada só de VAR. Por que tudo isso? Por que esse exagero? Por que essa desproporção? 8 minutos de acréscimo é quase 20% do tempo de jogo, quase 20% no tempo regulamentar, ele acrescentou. E a Ponte segurou, encurtou, mordeu, se jogou na bola, olhou seu torcedor desesperado nas arquibancadas e deu a ele um final de domingo feliz, de muita esperança, de muita alegria e uma, agora sim, imensa possibilidade de não proporcionar a esse sofrido, a esse, às vezes, humilhado torcedor, uma tristeza muito grande no final do ano. Eu acho que com mais uma vitória, nos 4 jogos que vem por aí, a Ponte deve carimbar a sua permanência num ano onde tudo deu errado. Tudo foi feito às avessas. Todo o planejamento foi amador. Todo o planejamento foi feito por curiosos, por caras que não deveriam, jamais, deveriam ter vergonha de estar à frente dos destinos de um clube com essa tradição. Mas apesar deles, eu quero dar os parabéns para esses atletas que, mesmo limitados tecnicamente, mesmo às vezes com uma falta total de tranquilidade, de apoio, de respeito, de um pouco mais de tranquilidade, com dinheiro no bolso para desenvolver o trabalho, eles entenderam a proposta. E aí parabenizo o treinador, pelo qual eles estão correndo, estão vomitando sangue em campo e ganharam um jogo importantíssimo, apesar deles, dos curiosos, dos incompetentes, dos interesseiros, desses verdadeiros enganadores que hoje dirigem os destinos de um clube com tanta história como é a Associação Atlética Ponte Preta. E ao final, 1-0 magrinho, magérrimo, mas extremamente importante e justo, num jogo de baixa qualidade técnica, mas de imensa importância histórica. Sérgio Eduardo Pinheiro.